Imagine um mundo onde os super-heróis que conhecemos não são exatamente os bonzinhos. Eu sei, você deve estar pensando em algo tipo The Boys ou Invincible, mas o que se passa aqui é um pouco diferente. A gente está falando de uma espécie de paródia distorcida dos Power Rangers, onde os heróis são, na verdade, uns verdadeiros vilões disfarçados de ícone da justiça. Isso mesmo, as mesmas figuras de macacão coladinho, colorido, que a gente amava na infância, agora estão revelados como corruptos. Você provavelmente cresceu com esses caras. Eles eram os maiores nomes da TV, um fenômeno cultural gigante. Mas e se eu te dissesse que não é bem assim? Eu sei, é difícil de acreditar, mas espera só até aqui pra você ver isso. Eu me chamo Apollo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O anime a gente vai chamar de Rangers Caídos. E ele nos apresenta um cenário onde um exército de monstros invadiu a Terra 13 anos atrás e foi totalmente derrotado em apenas um ano. Os heróis, ao invés de eliminar todos os monstros restantes, decidem manter alguns lacaios vivos para encenar batalhas falsas todos os domingos na TV. Tudo isso para manter sua popularidade e continuar lucrando com suas marcas e mercadorias. É como se fosse um WWE encontrando um desenho de super-heróis, só que com mais reviravoltas e, claro, muito mais sátiras. Essa ideia de ensinar batalhas pela audiência é simplesmente brilhante e, ao mesmo tempo, um pouco perturbadora. E então, a gente tem os Dusters, que são basicamente os monstros que sobraram. Eles são espancados, humilhados, derrotados, semana após semana, sem fim. E após 998 derrotas, é natural que algo mude, né? Certo? Um desses monstros, cansado dessa saco de pancada, decide que já deu. E o nome dele é Lutador D. E sim, ele é tão irrelevante que nem sequer deram o trabalho de dar um nome pra ele. Mas eu quero ter uma ideia brilhante. A gente vai usar a habilidade de mudar de forma pra se filtrar na base dos heróis e tentar destruí-los por dentro. Só que, claro, as coisas não são tão simples e acaba se dando mal. Como esperado, mas aí que o negócio começa a ficar interessante. Sim, porque aí entram os outros personagens que também querem derrubar esses heróis autoproclamados, como o Hibiki, um dos vilões que também percebeu que talvez a paz não seja alcançada simplesmente exterminando os inimigos. Eles sonham com um mundo onde os monstros e humanos possam coexistir pacificamente, mas é uma luta contra um sistema tão corrupto e manipulado pela propaganda dos heróis, junto com o Lutador D, formam uma aliança inesperada para enfrentar um status quo. E toda essa ideia de fazer os heróis serem os vilões, isso sim é uma jogada de mestre. É uma virada de jogo, porque pense bem, eles controlam tudo. A mídia, as notícias, as marcas que consumimos, nada escapa do seu controle. Eles são promovidos como os salvadores da humanidade, mas na verdade são os manipuladores de massa. O vermelho, por exemplo, é um narcisista, psycho, não vou terminar de falar a frase, elimina qualquer um que ameace seus brilhos os holofotes. O azul é o típico brutamontes, que no fundo tem um lado fofinho, e o verde a gente ainda não sabe. O amarelo é aquele tipo de nerd incel da internet. E a rosa é a irmãzinha anime de padrão. Aquela bem padrãozona. E eles são como uma caricatura exagerada dos piores aspectos das celebridades. E sim, eles são a representação máxima de como o ego e o status podem corromper. Eles fingem ser humildes, próximos do povo, mas tudo não passa de uma grande fachada para manter sua influência. E do outro lado temos o Lutador D, que é a antítese. Ele está cansado da injustiça e ele quer expor esses heróis pelo que eles realmente são. Mas para isso, ele precisa entender como funciona o sistema de dentro para fora. Então a gente tem um anime que mistura ação, crítica social e um pouco de humor negro. E sim, e é aí que reside a beleza disso tudo. Rangers Caídos é um anime que parece ser apenas uma sátira boba de super-heróis, mas esconde uma profundidade surpreendente. Ele questiona o maniqueísmo clássico do bem contra o mal, nos lembrando que as coisas são muito mais complicadas do que parecem. Dependendo de como você vê, o anime pode ser apenas uma diversão estúpida ou uma crítica social sobre a facilidade de como aceitamos o que é dito sem questionar. As pessoas mentem, trapaceiam e muitas vezes agem por interesse próprio, e muitos de nós nem percebem isso. Nossa, Paula, mas da onde você tirou isso? Do que anime você tá falando? Nunca ouvi, ninguém fala disso, nunca vi divulgação. É verdade, você nunca viu mesmo, porque quem tá por trás da divulgação é a Disney. E olha, a Disney trouxe alguns animes chamados Summertime Reader, que é um anime muito bom. Ela também um Bleach, chamado Blue War, e por algum motivo eles simplesmente não divulgam esses animes. E também eles acham que o público também não tem muito interesse por animação japonesa. Talvez eles estejam certos, porque é a Disney. Mas é uma pena, porque sem o boca a boca da internet, esse show ficaria completamente despercebido. Então, qual o veredito? Assistir ou passar? Olha, por mais que eu queira dizer que esse é um anime da temporada, eu aprendi a ser cauteloso. Ele tem seus altos e baixos. Você tem que dar uma insistida nele,
O enredo demora pra começar e algumas partes são estranhas. Você fica se perguntando por que você acabou de assistir isso. A animação é um pouco inconsistente às vezes, mas se você estiver disposto a dar uma chance, pode ser que você encontre uma pequena joia escondida aqui. Quem sabe, talvez esses Rangers caídos sejam exatamente o que você precisa para sacudir suas ideias sobre o que realmente significa ser um herói. E claro, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais um vídeo como este. Então é isso, pessoal. Me chamo Apollo. Até a próxima. Lembre-se, nem tudo é o que parece.